E você, ô Josias, como é que você analisa aí essa fala do Lula? Expuseram a fragilidade de Biden, mas quem sabe sobre o estado de saúde dele é ele, foi o que disse Lula. Esse é um debate, Fabiola, para o Lula muito curioso, porque antecipa, na prática, o que vai acontecer com ele mesmo em 2026. O Lula terá 80 anos em 2026. Hoje o Biden tem 81 anos, fará 82, logo depois da eleição de novembro. Hoje ele tem 81. Lula vai ter 80. Esse debate vai se realizar no Brasil. Aliás, já está acontecendo o debate no Brasil. Neste final de semana, o Ciro Nogueira, sempre o Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, ele foi ao WhatsApp para chamar o Lula de Biden da Silva. Então ele quis se contrapor a uma declaração feita pelo Lula em São Paulo, de que ele encontrou o governo como se fosse uma faixa de gás absolutamente destruído. E aí o Ciro Nogueira, evocando o raciocínio desenvolvido pelo New York Times em relação ao Biden, ele disse que o tempo do Lula já passou. Ele ainda não se deu conta, mas que o tempo dele já passou. E aí chama o Lula de Biden da Silva. Diz que o Brasil não é faixa de Gaza, que o Lula está perdendo o contato com a realidade. Aí vem a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, e diz: olha, não adianta a direita ficar. Ela se refere especificamente ao Ciro Nogueira, respondendo especificamente a ele também no WhatsApp, e diz que não adianta a direita brasileira ficar assanhada, porque essa disputa está lá nos Estados Unidos, Trump, Biden, mas a disputa da direita brasileira se dará no Brasil. E no Brasil, segundo a Gleisi, segundo o raciocínio da Gleisi, não E convém a direita Josias, criar, a né? gente tem aqui os posts até para Vai você lá. comentar. Ó. O Ciro Ótimo. Nogueira diz, ó, ao contrário de vocês, não, de vocês, Gleisi, condenei a tentativa de golpe na Bolívia e defendi a democracia, porque nós não acreditamos em democracia relativa. Quanto ao Biden da Silva, olha só, quanto ao Biden da Silva, chamar o Brasil de faixa de Gaza é fake news, é atacar o Brasil e todos os brasileiros. E aí, na sequência, a Glaze responde a ele: alô, bolsonaristas, não adianta ficarem assanhados com a política nos Estados Unidos. Não adianta torcer pela vitória de Trump do mesmo jeito que torceram pelo golpe do Brucutu na Bolívia. Nosso país é o Brasil e aqui o presidente Lula está mostrando como se governa um país. O tempo dele não passou, não, Ciro Nogueira. Não crie ilusões, porque o tempo da democracia, da verdade e da justiça nunca passa. Tá aí, respondeu à altura, hein, Josias? É isso. Então, essa discussão, esse debate, Fabiola, esse debate que tem o fator etário, ele vai se dar no Brasil, já está ocorrendo, vai ocorrer de forma mais intensa ainda lá na frente. E como disse o Lula, só o candidato pode saber em que condições se encontra, ele e os médicos dele, né? No caso específico do Joe Biden, ficou muito frágil a posição do candidato à reeleição, à Casa Branca, muito frágil depois do debate, em que ele foi, de fato, atropelado pelo Donald Trump, menos pelo desempenho exuberante do Trump, mas pela debilidade do próprio Biden durante o debate. Ele foi um candidato claudicante, não conseguia concluir raciocínios, soou tati-bitati, gaguejante. E agora surgiu, nesse final de semana, uma pesquisa na qual está estampada uma informação que é catastrófica para o Biden e para o Partido Democrata. 7 em cada 10 eleitores nos Estados Unidos avaliam que não que deu para o Biden, que é hora de o Partido Democrata buscar um outro candidato. Então, se este é o cenário, conviria do ponto de vista político, isso é uma situação absolutamente inusual, mas conviria do ponto de vista político aos democratas nos Estados Unidos trocarem de fato o candidato. E há essa possibilidade, há 2 meses para fazer isso, porque, embora tenha sido referendado em eleições prévias, o nome do Biden ainda não foi formalizado pela convenção. A convenção ainda ocorrerá. Então, a troca é possível. Agora, depende
da aquiescência, da concordância do próprio candidato. E pode ser que isso ocorra, Fábio, em função do financiamento da campanha. Os financiadores, nesse final de semana, ficou muito nítido também que alguns deles fecharam o bolso e falaram, bom, neste candidato eu não invisto mais. Alguns, inclusive, eu estava acompanhando o noticiário nos Estados Unidos, vazou uma troca de mensagens entre colaboradores financeiros da campanha do Biden, eles cogitando, inclusive, a hipótese de procurar a mulher do Biden, para que ela o convença a abdicar da candidatura. Mas a troca de candidato depende da vontade do Biden, depende da sua disposição de abrir mão da candidatura. Agora, todos os indícios são de que seria uma providência urgente no caso dos democratas, porque o Trump está sapateando sobre a fragilidade do Biden, né? E, como disse, esse debate já chegou ao Brasil, vai se intensificar, Fabíola, porque o Lula será naturalmente candidato à reeleição, e esse debate com esse fator etário, ele vai ser muito presente no Brasil. E o que o Lula diz hoje para o Biden, vale para ele lá em 2026. Ele precisa ter noção das suas condições físicas, e ele hoje está muito bem. Daqui a 2 anos, se estiver bem, vai concorrer. Se não tiver, precisa abrir mão.